Oi gente, tudo bem? Meu nome é Nayara e hoje eu vim trazer para vocês uma peça lindíssima, toda revestida com tecido. A peça vai ser essa maletinha aqui, toda com tecido, e eu vou mostrar para vocês como ela foi feita. Vamos ao passo a passo. Olha gente, então a gente vai fazer essa maletinha, tá? Ela é uma maleta de MDF, ela vem com as ferragens, eu já tirei tudo, pra gente poder trabalhar com ela livre. Então, aqui, ó, vai ser essa maleta e eu vou revestir ela toda de tecido. Então, pra isso, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou passar uma demão da base acrílica branca em toda a peça. Pra ficar com um fundo clarinho, eu vou dar uma lixadinha pra gente poder vir com o tecido, tá? Ó, depois que eu passei a base acrílica na minha peça todinha, por fora e também por dentro, tá? Ela tá toda pintadinha de branco. Eu dei uma lixada pra ficar lisinho e eu escolhi os tecidos. Eu vou estar usando esse floral, esse tecido de flores lindíssimo, e um de poá. Foi a composição que eu escolhi, tá? Então, vai ser o de floral junto com o de poá. Aí, a escolha do tecido é bem a gosto mesmo. E na hora que eu fui medir os tecidos aqui, eu vi que o meu tecido ia faltar um pouco. O de floral ia faltar. Mas aí eu fui, dei um jeitinho, então eu vou fazer, eu vou revestir de uma maneira diferente pra aproveitar o resto de tecido que eu tinha, tá? Porque não daria pra fazer do jeito que eu tava pensando em fazer. Então, o que que eu fiz aqui? Eu peguei a minha tampa, medi o tecido aqui, ó. Posicionei a minha tampa aqui, risquei, tá até um risquinho de caneta bem clarinho aqui por dentro, pra facilitar. Então, posicionei o meu tecido aqui em cima da minha tampa, risquei e cortei com um dedo mais ou menos a mais, pra mim poder fazer a viradinha aqui, ó. Então, onde é o tecido de floral, eu fiz isso. Então, vai ser na tampa do lado de fora, cortei um pouco maior. Aí, cortei outro pra colocar do lado de dentro. Aí, eu posicionei meu tecido aqui, fui cortando até ficar certinho. Então, esse aqui vai ficar por dentro. Cortei outro também, floral, pra ficar no fundo. Posiciona certinho e corta no formato da caixa, né? Então, esse floral vão ser 3, tá? Os dois lados de dentro, mais a tampa do lado de fora. Pra usar do lado de fora, eu vou posicionar o de poá, que é esse aqui. Fiz a mesma coisa da tampa. Posicionei minha caixa aqui em cima. Posicionei a caixa, risquei de caneta e cortei um pouquinho, um dedo mais ou menos de sobra aqui, ó, pra gente poder fazer um acabamento certinho aqui. Então, esse aqui vai ser o fundo. Pra fazer a minha lateral também, eu medi o de poá, coloquei ele aqui na lateral e virando aqui pra dentro um pouquinho. Então, cortei uma tira que dá a volta na minha caixa toda, virando um pouco pra dentro e tendo uma sobra aqui, tá? E cortei outra tira menor também, pra poder fazer o acabamento por dentro. Então, aquela de fora vai virar aqui e eu vou vir com essa aqui, ó, colando ela aqui por dentro pra dar o acabamento do lado de dentro. A questão das medidas, não tem como eu passar bem as medidas de cada tecido, porque cada caixa é de um tamanho, então você vai cortar o seu tecido de acordo com a sua caixa, tá? Então, sempre quando for cortar, mede direitinho o tecido, sempre corta um pouco a mais, corta sobrando, porque é mais fácil você ter que tirar do que você ter que fazer emendas, que no caso não tem jeito. Então, é melhor você cortar sobrando sempre. Então, a medida do tecido vai ser de acordo com o tamanho da sua caixa aí, tá? E pra colar o tecido, a gente vai usar cola branca.
Então, eu espero isso aqui ficar bem sequinho para ficar bem firme. Venho com a tesoura e vou aparar esse excesso, deixando um pouco virado, porque a tira que vai vir por dentro, ela vai fazer acabamento aqui em cima. Então, eu não corto rente, tá? Eu deixo um pouco sobrando de tecido também. Tirei o excesso de tecido que tava aqui, que tava muito grande, tirei ele com a tesoura e peguei a tesoura e vim fazendo os picotes aqui, ó. Como é arredondado, a gente faz leves picotes, ó, pequenos picotes, pra poder ajudar também a não franzir, tá? Então, eu vim picotando essa lateral pra mim poder fazer a colagem sem ele franzir também. Ó, depois que eu colei todas as laterais, né, picotei aqui essa parte que é arredondada, virei, colei, eu vou vir com a fita, com a faixa que vem do lado de dentro aqui. Que é de poá também, que eu já tinha cortado, do tamanho aqui, ó, medi a largura, deixei sobrando aqui pra baixo e vou fazer a colagem dela por inteiro, dando a volta aqui, tá? E lembrando que eu vou começar da parte de trás também, justamente da onde eu comecei, do lado de fora. Então, eu vou começar colando da parte de trás do meu baú e dando a volta nele. Passei a cola. Quando eu for colar aqui, ó, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz do lado de fora. Eu vou colar um pouco pra baixo aqui, ó. Aqui virou aqui pra dentro, o tecido ele virou aqui pra dentro. Passei a cola, então eu vou colar quase rente aqui, ó. Mas eu vou deixar um pouco mais pra baixo, tá? Essa colagem, pra dar o acabamento aqui também. Olha, o tecido ele não chega a encontrar aqui na quina, ele fica pouquíssima coisa pra baixo. Porque depois eu posso vir com a fitinha aqui também e dar acabamento aqui em cima, tá? Então, eu não fiz a bainha aqui também, já coloquei diretamente o tecido, mas depois eu faço o acabamento com a fitinha por dentro também. E vou dar a volta nesse tecido até chegar nessa ponta aqui de novo.
Nessa parte que é arredondada, se eu quiser usar essa espátula aqui também, ó, que é mais fininha, porque essa aqui, né, ela é mais larga, mas se eu quiser usar essa aqui, ela facilita bastante também, tá? Então, eu posiciono o tecido, eu firmo ele aqui primeiro na ponta, aí depois eu venho com essa espátula, apertando bem a quina, pra ele já firmar bem aqui pra mim. Primeiro eu apertei aqui com as mãos, firmei a ponta do meu tecido aqui, e depois eu vim com ela, ó, apertando bem lá embaixo pra ela ficar bem coladinha. Aqui nessa quina também, ó, eu venho com a ponta da espátula e vinco bem esse tecido aqui pra ele ficar bem firme e não soltar. Porque ele vai ficar bem colado e não vai ter perigo de quando eu puxar ele pra lateral aqui, ele criar ar aqui dentro e ficar solto. Então é importantíssimo que eu aperte bem esse tecido pra ele ficar bem preso aqui. Depois que ele estiver bem presinho, aí eu já posso esticar ele aqui pra fazer o restante da peça, tá? Quando eu chegar aqui, ó, no finalzinho de novo, eu faço a dobrinha, a bainha, né, e dobro e dou o acabamento aqui. Então, ele ficou todo coladinho, bem firme, né, nessa parte aqui de baixo. Agora, eu preciso esperar essa cola secar pra mim tirar essa sobra de tecido aqui. Porque eu vou vir com o meu fundo, que vai ser o floral, e vou colocar aqui assim, ó, pra dar o acabamento. Só que como tem uma sobra de tecido aqui, isso aqui eu corto com estilete. Então eu espero a cola ficar bem sequinha pra ficar duro o tecido e venho passando o estilete mais rente aqui, ó, deixando um dedinho pra mim poder colar o meu fundo aqui também. Olha, parei, né, aquela sobra que tinha lá, peguei meu estilete e vim cortando aqui em volta, tirando a sobra de tecido. Agora eu vou passar a cola no fundo, pra colar o tecido do fundo aqui. Nessa caixa aqui, eu colei o meu fundo direto. Eu gosto de fazer também, pegar um papel cartão, eu tava sem aqui, por isso que eu não fiz dessa forma, pegar um papel cartão, faz o molde aqui do fundo certinho, aí eu pego o tecido, corto, aí eu vou revestir o papel cartão, né, como se a gente fosse encapar um caderno, por exemplo. Passa lá no papel cartão, cola o tecido, sempre com uma sobra, e eu viro por trás do papel cartão. Então, eu já faço o acabamento por trás do papel cartão e depois eu só posiciono o papel cartão aqui direto e já vai estar com o acabamento certinho aqui nas quinas pra mim. Então facilita também, eu prefiro fazer com papel cartão, tá? Mas hoje aqui no caso eu tava sem papel, então eu fiz direto. Então, mas assim, nada impede de fazer direto também, tá vendo? Aí depois eu vou vir com um cordão de São Francisco e vou dar acabamento nessa emenda do fundo com as laterais aqui. E se fosse com papel cartão, eu faria o acabamento do mesmo jeito com o cordão de São Francisco, tá? Não vai interferir em nada, não. Mas quem preferir fazer com o papel cartão, reveste primeiro, depois só cola ele aqui no fundo. Quem não tiver, faz igual eu fiz aqui agora, que é só colar diretamente o fundo, tá? E se ficar alguma sobrinha, você tenta tirar pra deixar o mais, né, nivelado possível, pra depois vir com o cordão de São Francisco. Agora a gente vai fazer a tampa, toda com a base branquinha também. Peguei o meu tecido floral, que é o que eu vou usar aqui na tampa, fiz a mesma coisa.
risquei ele aqui, ó, já pra ficar fácil, e cortei um pedaço sobrando pra gente poder fazer a viradinha, tá? Depois que eu colei o tecido na tampa, que eu virei aqui, fiz a bordinha, aquele excesso, eu esperei secar a cola e vim com o estilete passando pra deixar bem pequeno aqui, ó. Pra não ficar uma sobra tão grande. Aí esse estragadinho aqui foi porque, né, eu passei o estilete, puxei o excesso de tecido e tinha ido cola aqui e estragou, mas não vai interferir não, tá? Então a gente tira o excesso pra facilitar, pra não ficar com marca nessa borda que a gente vai fazer aqui. Olha, gente, forrei a parte de cima, né? Coloquei aqui a voltinha, tirei com o estilete. E eu vou fazer agora a parte de dentro. Eu iria fazer a parte, né, essa parte da lateral aqui. Só que o meu tecido, depois que eu cortei, depois que eu tinha selecionado o tecido, eu vi que o meu tecido não daria pra fazer essa parte aqui do lado de fora. Seguindo ela aqui, ó, faltou um pedaço bem pequenininho. E eu teria que fazer uma emenda aqui, eu não quero fazer a emenda. Faltou essa parte aqui, ó. Então, como, né, eu não tenho outro tecido desse, eu vou fazer diferente pra poder aproveitar até o tecido que eu já colei aqui e o tecido que eu colei por dentro na parte de baixo. Então, eu vou fazer diferente por causa disso, tá? Porque o tecido não deu, falta um pedaço muito pequeno. Então, eu vou colar primeiro na parte de dentro, que é essa parte da lateral aqui. Vou colar ele aqui e vou virar ele aqui, ó. E vai faltar esse pedacinho aqui. Mas aí eu vou fazer um acabamento aqui e vai ficar imperceptível, tá? Se meu tecido tivesse certinho, eu iria fazer o contrário. Eu iria fazer aqui de fora primeiro, virar ele aqui pra dentro e dar o acabamento lá. Mas como faltou um pedacinho, eu vou fazer o contrário. Olha, eu dei a volta aqui por dentro. E aqui do lado de dentro, na emenda, faltou pouquinha coisa, tá vendo? Aqui do lado de fora ia faltar um espaço maior, né? Por aqui ser maior. Mas aqui, ó, faltou um pequeno pedaço pra poder complementar aqui. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei um pedacinho pequeno, né? Uma tirinha pequena. Fiz a bainha aqui com cola. E vou fazer essa emenda aqui do lado de dentro, pra poder fechar isso aqui, ó. Então, eu vou colar ele aqui.
aqui tá minha tampa, já com todo o tecido colado. Aqui do lado de dentro eu vou fazer o acabamento com cordão de São Francisco, nessa parte aqui. E aqui de fora, como eu falei no início, meu tecido não deu, né? Faltou um pequeno pedaço pra me fazer, né? Pra dar o acabamento aqui. Então ficou assim, e eu vou fazer esse acabamento aqui com uma fita, que é essa fita de gorgurão. Ela é uma fita larga e ela vai dar exatamente pra me colocar nessa lateral aqui do lado de fora, pra fazer esse acabamento, que ficou assim porque faltou um pedaço de tecido, então eu tive que dar um jeitinho aqui, né? Então vai fazer assim, vou fazer com a fita. Pra colar a fita, eu vou usar cola de silicone. Tá? É uma fita de gorgurão e eu vou usar a cola de silicone. Vou vir aqui na frente da minha tampa, né, que aqui pelos furinhos aqui a gente consegue sentir, né, onde é a frente e onde é a parte de trás. E eu vou começar a colar pelo centro aqui, que depois eu vou fazer um acabamento com um laço. Depois que eu colei a fitinha rosa em cima, ó, ficou assim. E eu vou fazer um acabamento com um laço aqui na frente, tá? Pra fazer o laço, eu já colei a minha fita, cortei um pedaço das duas fitas e já colei uma no centro da outra. E vou fazer o laço pra colocar aqui na frente, tá? Então eu vou cortar um pedaço, vou fazer uma argola aqui assim, ó, que é aquele laço Chanel. Vou fazer uma argola e vou olhar aqui mais ou menos o tamanho que vai ficar, medindo por aqui. Não faço uma medida exata na régua não, tá? Eu venho, coloco aqui e vejo se é o tamanho que eu quero que fique.
acabamento aqui dentro, ó, eu peguei o que eu vi o que eu tinha aqui de fita. E aí eu tinha essas duas que combinavam, essa mais fininha e essa mais grossa. Eu vou usar essa fininha na tampa e vou usar essa mais grossa aqui dentro, ó. Se eu tivesse mais essa fininha, eu usaria só ela, tá? Faria o acabamento com ela aqui, ó. Mas eu tô tentando usar o que eu tenho, gente, porque a gente vai comprando tanta fita, tanto pedaço de coisa e vai acumulando tanta coisa. Então eu tô tentando usar mais o que eu tenho pra poder esvaziar minha caixa ali, tá? Então por isso que eu vou usar essa, só porque eu já tinha ela mesmo. Então eu vou colar ela aqui, ó, em volta pra dar o acabamento por dentro aqui, ó. Olha, eu já trouxe a peça pronta, finalizada. Eu fiz algumas mudanças aqui, tá? Do que eu tinha mostrado antes. Nessa parte aqui, eu tinha feito a fita, né? Coloquei a fita larga, com a fita rosa no meio e tinha feito o laço com as duas fitas. Mas tinha o detalhe do fecho, pra gente poder fechar o baú. Então, eu arranquei aquele laço que eu tinha colocado inicialmente aqui e fiz um laço mais fino só com a fita rosa. Então, aqui eu troquei aquele detalhe e o laço que eu tinha feito grosso com as duas fitas, eu resolvi colocar aqui em cima, porque eu achei que ficou muito lindo. Então, eu tirei aquele laço que inicialmente eu ia colocar aqui, coloquei ele aqui em cima, coloquei, né, com os detalhezinhos de flores aqui de EVA, que eu achei que ficou tão charmoso, com uma franjinha aqui. E aqui eu coloquei a fita, o laço menor, e em volta eu colei umas pérolas. Essa aqui não é cordão, essa aqui foram coladas uma a uma mesmo, tá? Coloquei uma rendinha aqui também pra dar acabamento naquela emenda, né, que a gente fez do fundo, a parte do fundo com a lateral. Então, eu coloquei uma fitinha pra dar o acabamento aqui. Na parte de dentro, eu colei o cordão de São Francisco, tanto na tampa quanto na parte de baixo. E finalizei com as florzinhas de EVA, que é as mesmas que eu coloquei na tampa. Então, aqui eu coloquei nos 4 cantos. E aqui eu coloquei só na emenda do cordão. Aí eu fiz um cachinho aqui com 3 florzinhas. E coloquei a rendinha, a mesma rendinha que eu coloquei aqui, ó, na parte de baixo, eu coloquei ela aqui, ó, pra dar um acabamento aqui também, nessa parte da tampa aqui por dentro. Então, quando eu fechar, isso aqui vai ficar assim, né? E colei a renda mais grossa, que eu já tinha aqui também, pra dar um acabamento nessa emenda do tecido. Então, ela ficou assim. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado final da peça. E eu quero aproveitar e convidar todos vocês para curtirem minha página Nai Artes lá no Facebook. Toda sexta-feira, às 14 horas, tem uma live ao vivo, onde eu ensino uma peça, né? Cada semana uma peça diferente, com várias técnicas, vários detalhes. Então, quem não curtiu minha página, eu convido a curtir Nai Artes lá no Facebook. Também tem o Instagram, Nayara_Tati. Me segue lá no Instagram também, que tem várias fotos, várias postagens bem legais lá. E quem não se inscreveu no canal, eu peço que se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações. Toda sexta-feira tem um vídeo novo, que são as lives que eu faço no Face, eu coloco aqui no YouTube também. E eu vou tentar trazer para vocês mais vezes vídeos como esse, mais curtos, né, editados, para que vocês possam também aprender com eles. É isso aí, gente. Muito obrigada mais uma vez. Beijo para todos. Tchau!